Bom dia, hoje são 30 de junho de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo vou aqui abordar rapidamente o assunto adultério, o tema adultério e a Bíblia deturpada. Por que Bíblia deturpada? É simples. Líderes religiosos cristãos, principalmente evangélicos, pregam que lá na Bíblia o adultério tinha a mesma conotação que temos hoje em relação a ele aqui no Brasil, por exemplo. O que é mais uma inverdade? O que é uma deturpação da Bíblia? E vou explicar isso aqui em quadro. Muito bem. A Bíblia é deturpada por religiosos, por líderes religiosos, e os fiéis acreditam. Ela é deturpada todos os dias em qualquer igreja cristã. E ela é deturpada em livros e também aí no mundo da internet. Ela é deturpada de Gênesis ao Apocalipse. O que é isso? Bíblia deturpada. Líderes cristãos, eles pegam versículos da Bíblia, vários versículos, tiram o versículo do contexto ali literário e principalmente do contexto social e dão a esse versículo uma conotação, uma interpretação que nada tem a ver com o versículo propriamente dito, inserido ali no mundo da Bíblia. Eles deturpam, porque se fossem realmente dizer a verdade, olha, a situação seria outra, seria trágica. Fiz aqui 20 vídeos sobre o Albert Einstein, mostrando ali o aspecto religioso na vida de Einstein, não é isso? Em 20 vídeos, com aquele livro do Walter Isaacson. Muito bem, o que foi que eu fiz ali? Em cada vídeo eu peguei um trecho do livro e fui explicando ali a concepção de Einstein sobre Deus. Não foi isso que eu fiz? Muito bem, cada trecho. E quando eu peguei um trecho do livro, o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui uma rápida abordagem sobre o contexto social. O que é isso? Contexto social. Ora, qualquer livro que uma pessoa venha a ler, qualquer livro, a pessoa, para aprender o que está no livro, ela tem que analisar aquele livro em seu contexto social. Por exemplo, vamos pegar aí um livro do cearense José Martiniano de Alencar. José de Alencar, Iracema. Vamos pegar o tronco do ipê. Pois bem, José de Alencar, que nasceu no Ceará, na minha terra, em Messejana, eu sou de Sobral, ele escreveu aí o tronco do ipê. Pronto. Uma pessoa que lê o livro de José de Alencar, o tronco do ipê, essa pessoa, ela vai se transferir para a época em que José de Alencar escreveu aquele livro. Então, o mundo de José de Alencar, naquele tempo, quando ele escreveu o livro, o mundo dele está ali no livro O Tronco do Ipê. Então, para uma pessoa analisar o livro Tronco do Ipê, ela tem que analisar o contexto social em que vivia o José de Alencar. Como era o Brasil naquela época, não é isso? Como era o Rio de Janeiro naquela época? Qual era a visão que eles tinham sobre política naquela época? Não é? Sobre o interior cearense naquela época. Então, se você pega um trecho daquele livro, O Tronco do Ipê, de José de Alencar, pega um trecho daquele, tira-o
do seu contexto literário, do próprio livro, e tira-o do contexto social e vem para cá tentar encaixar aquele trecho do José de Alencar no mundo de hoje aqui no Brasil, isso é uma loucura. Porque aquele texto que foi dissecado do livro de José de Alencar deve ser analisado à luz da época em que viveu José de Alencar. Então, pegar um trecho de um livro qualquer e tentar adaptá-lo ao mundo de hoje, isso é uma loucura. E os líderes religiosos fazem isso, e os fiéis nas igrejas são enganados. Pois aí está, líderes religiosos pegam versículos lá, versículos que eles acham bonitinhos, tiram da Bíblia do contexto literário, tiram do contexto social e deturpam o sentido desse texto lá no livro, lá no contexto social. Eles deturpam, mudam o significado do que está escrito ali. E os fiéis, por não conhecerem teologia, antropologia, história dos hebreus, história dos judeus, os fiéis passam a acreditar no discurso dos líderes religiosos. E vou mostrar aqui agora mais um modelo, mais um exemplo de deturpação da Bíblia sobre o adultério. Vamos aqui ao quadro. Muito bem. O que líderes religiosos, principalmente evangélicos, dizem aí, escrevem aí sobre o adultério? Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. O que eles dizem? Eles pegam aquele mandamento, no caso aí, o 10º mandamento, na verdade não são 10 mandamentos. Pois bem, eles pegam o 10º mandamento sobre o não desejarás a mulher do próximo e dizem aos fiéis que aquele mandamento era uma imposição tanto para o homem quanto para a mulher. Ou seja, o homem não podia desejar, não podia fazer sexo com a mulher do próximo, e a mulher do próximo não podia fazer sexo com um homem de outra mulher. É isso aí que pregam os líderes religiosos, não é? Nas igrejas. Só que isso aí é uma falsidade, não é a verdade. Eles estão deturpando o 10º mandamento, tirando esse mandamento aí, de não desejar a mulher do próximo, tirando esse mandamento do contexto social. Na verdade, no mundo da sociedade hebraica, Velho Testamento, e no mundo da sociedade judaica, Novo Testamento, na verdade, esse impositivo aqui só era em relação à mulher. A mulher era que sofria e não o homem. Este mandamento aqui era maravilhoso para o homem e péssimo para a mulher. E vou explicar isso aqui direitinho. Qualquer teólogo sério sabe disso. Quem estuda a história hebraica sabe disso. Então o adultério que está aqui na Bíblia, e esse aqui é um desdobramento, é mais um defeito da lei, porque foi lei feita por homens primitivos, leis repletas de erros. Pois bem, então aí mais um erro. Isso aqui é apenas um desdobramento do outro mandamento, não adulterarás. Mais um defeito aí. Pois bem, então veja que o adultério que está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 17, esse adultério aí nada tem a ver com o adultério que havia aqui no Brasil, no Código Penal. Hoje, o adultério não é mais crime. Quando o adultério era uma conduta criminosa, estava prevista no Código Penal brasileiro, não está mais. Quando ele estava previsto, o adultério valia tanto para o homem quanto para a mulher. Por quê? Porque na sociedade brasileira, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
É por isso que o adultério valia para o homem, aqui no Brasil, e valia para a mulher. Por exemplo, se um homem casado fizesse sexo com outra mulher, livre ou casada, esse homem aí era um adúltero. Se a mulher também fizesse sexo com um homem livre ou casado, traindo o marido, essa mulher também era uma adúltera. Então, o adultério que havia aqui no Brasil, no Código Penal, é diferente do adultério na Bíblia. Só a mulher aqui, coitada, só a mulher aqui é que apanhava na Bíblia. O homem casado, na sociedade da Bíblia hebraica, Velho Testamento, e na sociedade judaica, Novo Testamento, o homem aqui, casado, ele podia trair a mulher dele, desde que a outra mulher, a amante, por exemplo, não fosse casada, não fosse uma propriedade de outro homem. Porque na Bíblia, a mulher era vista como propriedade do outro homem, equiparada a um mero objeto. Qualquer teólogo sério sabe disso. Os fiéis, aqueles que vão a igrejas cristãs, são facilmente enganados por não conhecerem a Bíblia, por não conhecerem a história hebraica, por não conhecerem a história judaica. Em qualquer livro de teólogo sério, em qualquer historiador da civilização hebraica e judaica, está lá que somente a mulher é que apanhava aqui na Bíblia, o homem não. Por quê? Porque a Bíblia traz sociedades patriarcais. O que é sociedade patriarcal? Sociedade patriarcal é aquela em que o homem, o macho, é que manda. O macho é que se sobressai. O macho é que tem direito a tudo de bom e a mulher a tudo de ruim. E aqui está o exemplo. Veja como os líderes religiosos deturpam a Bíblia. Pegam o versículo e tentam adaptá-lo ao mundo de hoje, como se isso aqui fosse igual para o homem e para a mulher. Ao contrário. Vou explicar isso aqui agora no quadro para que você entenda facilmente. Veja aqui. Vamos lá. Eu coloquei a Bíblia e o adultério, não é isso? Muito bem. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Na lenda bíblica, e os cristãos acreditam, é que este mandamento aqui foi feito pelo Deus Javé e passado para Moisés, não é? O 10º mandamento. Ao contrário, Deus algum existe, Deus algum faz leis, e quem faz leis é o homem. E é por isso que aqui está repleto de erros. Isso aqui é obra de um ser falível, o homem, e não de Deus. Aqui, inúmeros erros. Neste vídeo, vou apenas mostrar aqui sobre o adultério. Eu tenho vários vídeos aí na internet, eu acho que mais de 40 vídeos, mostrando vários erros aqui dos 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, mas ainda vou trazer mais. Muito bem, então veja aqui, vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 17. O erro aqui, o primeiro erro que aparece, é um erro de repetição. Aqui é um desdobramento daquele outro mandamento, não adulterarás. Aqui, vamos lá. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Veja lá, vamos aqui. Não cobiçarás, veja bem, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás, ou seja, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo. Servo aqui, escravo, porque os hebreus mantinham escravos. Nem o seu servo, nem a sua serva, ou seja, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma, olha aqui, que pertença ao teu próximo. Então veja aqui, quais são as coisas aqui, veja como a mulher na Bíblia cristã e na Bíblia hebraica, Velho Testamento e Novo Testamento, veja como a mulher era equiparada a um mero objeto, era uma mera propriedade do marido. Veja bem, vamos ver aqui
Quais são aquelas coisas que não podem ser desejadas, que não podem ser cobiçadas? Vamos lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Veja aqui, ó, casa. Vamos marcar aqui, ó. Casa não pode ser desejada, não é isso? Vamos lá. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Veja aqui, outra coisa que não pode ser cobiçada, desejada. A mulher. Veja aí. Não cobiçarás o servo, ou seja, o escravo também não pode ser cobiçado, não pode ser desejado. Continua. Não cobiçarás a serva, olha aqui, a escrava também, do próximo, tudo do próximo, veja bem, tudo propriedade do macho e não da fêmea. Muito bem, vamos continuando. Não cobiçarás o boi, olha aqui, o boi de quem? Do próximo, olha aqui, ó, do próximo, sempre. Não cobiçarás, não desejarás o jumento também, o jumento, lembrou-me agora do Ceará, ó. Não desejarás o jumento de quem? Do teu próximo. E não desejarás coisa alguma, olha aí, coisa alguma do teu próximo. Então você vê aqui, quais são as coisas que não podem ser desejadas aqui? De forma clara, vamos lá. Casa, mulher, olha aí. Casa, mulher, escravo, escrava, o boi, o jumento, coisa alguma. Então veja aqui, a mulher é equiparada à casa, equiparada a escravo, a escrava, ao boi, ao jumento e coisa alguma. Então você vê aqui que a mulher era vista no mundo da Bíblia como um ser inferior ao homem. A mulher era vista como mera propriedade do homem, equiparada a boi, a jumento, a coisa, etc. Você vê aqui facilmente que na Bíblia não está escrito o seguinte, ó, não cobiçarás o homem da tua próxima. O homem aqui não entra. E o que é que os líderes religiosos cristãos, principalmente evangélicos, dizem nas igrejas? Que este mandamento aqui servia tanto para o homem quanto para a mulher. E o pobre fiel que está ali com a Bíblia debaixo do braço, não conhece a Bíblia, não conhece a história judaica, não conhece a história hebraica, o fiel, coitado, acredita no líder religioso. E isso é uma mentira. O homem não está aqui porque este direito aqui, esta obrigação aqui, esta imposição aqui não valia para o homem. Porque o homem era um ser superior no mundo da Bíblia. O fiel acredita por pura ignorância. Muito bem. Então veja aqui. Eu coloquei isto, né? Muito bem. Agora veja aqui, ó. Tudo isto, ó. Casa do próximo, ou seja, de outro homem. Mulher de outro homem, ó, do teu próximo. Escravo de outro homem. Escrava de outro homem. Boi de outro homem. Jumento de outro homem. E coisa alguma de outro homem. Sempre assim. Então veja, eu escrevi aqui, na Bíblia cristã, Velho e Novo Testamentos, a mulher era equiparada a um objeto, a uma mera propriedade do marido. Então veja aqui a situação. Como era? O homem casado aqui, na Bíblia, isto no Velho Testamento e no Novo Testamento. O homem casado, ele podia fazer sexo com todas as mulheres daquela época, desde que nenhuma delas fosse casada. Ou seja, desde que nenhuma delas pertencesse a outro homem. Viu aí? Quando um homem casado, na época da Bíblia, quando um homem casado fazia sexo com outra mulher casada, que pertencia a outro homem, este homem casado estava cometendo um crime contra o direito de propriedade do outro homem, do macho. Veja aí, quando o homem casado fazia sexo, vou repetir, com a mulher de outro homem, do próximo, só aí o homem casado cometia adultério, porque ele estava desrespeitando o direito de propriedade do outro homem. Agora, veja aí,
quando o homem casado, aqui na Bíblia, quando o homem casado fazia sexo com uma mulher livre, que não pertencia a outro homem, este homem casado aqui não cometia adultério, porque ele não devia respeito à mulher dele. Ele devia respeito ao direito de propriedade do homem de outra mulher. Veja aqui a maldade que está nesta lei aqui. Isto aí, líder religioso não propaga. Aqui é a verdade. O homem casado, lá na Bíblia, ele podia fazer sexo com mulher livre. Ele não estava cometendo adultério, porque ele não devia obediência à esposa dele. Que maravilha, que lei maravilhosa para o homem, não é mesmo? Lei mal feita e lei injusta. Por quê? Por quê? Porque foi feita por Deus, Javé? Nada. Porque foi feita por um homem antigo, primitivo, e feita por uma sociedade patriarcal, que colocava o homem acima de tudo. É por isso que essa lei é muito má, é profundamente injusta. Agora veja a situação da mulher casada na Bíblia. A mulher casada, coitada, ela não podia fazer sexo com qualquer homem, nem com homem livre. Veja que o homem casado podia fazer sexo com mulher livre. Não era adultério. Mas a mulher não. A mulher não podia, a mulher casada não podia fazer sexo com homem algum, nem com homem livre e nem com homem casado. Se ela fizesse sexo com qualquer homem, essa mulher já estava cometendo adultério. Por quê? Porque ao fazer sexo com qualquer homem, ela estaria cometendo crime contra o direito de propriedade do próprio esposo. Veja que maldade, né? O homem casado na Bíblia, em toda a Bíblia, o homem casado podia fazer sexo com mulher livre, mas não podia fazer sexo com mulher do próximo. Veja, a mulher do próximo. A mulher livre, ele podia fazer sexo e não era adultério. O homem era livre para isso, porque ele não devia respeito à sua esposa. A esposa, sim, devia respeito ao marido. A mulher casada, na Bíblia, a mulher casada não podia fazer sexo com homem algum, nem com homem livre e nem com homem casado, porque se o fizesse, era adúltera, havia desrespeitado o direito de propriedade do seu marido. O homem não. O homem fazia sexo com todas as mulheres, o homem casado, desde que nenhuma dessas mulheres fosse casada, ou seja, pertencesse a outro homem. Isso aí é uma verdade que está na Bíblia. Isso aí é o adultério na Bíblia. Esse adultério aí, essa figura do adultério na Bíblia, é o que eu estou dizendo, que está em livro de qualquer teólogo sério, de qualquer historiador da sociedade hebraica, da sociedade judaica. Isso aí é a verdade, uma profunda injustiça contra a mulher. Então, pegar este mandamento aqui, como muitos líderes religiosos fazem aí, pegar este mandamento e dizer aos fiéis que este mandamento aqui era uma proibição, tanto para o homem quanto para a mulher, olha, é uma vergonha. É por isso aí que a religião se alimenta de mentiras. Aqui é um crime grave contra o trecho. É tirar este mandamento aqui do seu contexto social, ou seja, aquele contexto lá da Bíblia. Ali é que este mandamento valia, e ali é que ele tinha as suas figuras, o seu quadro realmente verdadeiro. Portanto, aí mais uma prova de que líderes religiosos deturpam todos os dias a própria Bíblia, trazendo versículos bíblicos, tirando esses versículos bíblicos do seu contexto social e de seu contexto literário da própria Bíblia, pegando estes versículos e trazendo para o mundo de hoje e dando uma conotação que ele não tinha naquela época. Portanto, aí, mais uma verdade inatacável, clara, concisa, bem explicada. Muito obrigado.